Boa noite a todos. Bom, é desafiador, né? Principalmente porque é a palavra de Deus. E aí, temos esses desafios, nós estamos lidando com a palavra santa de Deus, né? E um pecador falando da palavra santa. Então é contar com a graça. Ok, meus irmãos, eu quero começar com vocês igual comecei quinta-feira. Quinta-feira nós falamos um pouco sobre perseverança. E eu estava falando que cada dia vai ser mais difícil nós perseverarmos na palavra de Deus. E aí por quê? Porque parece que cada vez nós estamos ficando mais sós. Cada vez nós estamos vendo pessoas abandonando a fé, igrejas abandonando a fé, e aí a gente começa a ficar um pouco meio só. Só que nós não estamos só, mas a perseverança vai ser um desafio para nós. E se vocês olhar na história da igreja, na história do povo de Deus, sempre eles foram a minoria. E aí no livro de 2 Timóteo fala que o Paulo incentivando a Timóteo, pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo, porque vai chegar um dia que as pessoas elas vão abandonar a fé, elas vão começar a ficar incomodadas com a palavra de Deus e elas vão começar a procurar pessoas que falem aquilo que elas querem ouvir, porque elas não querem ser mais incomodadas com a palavra de Deus. E parece que nós estamos vivendo nessa época que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Nós estamos vivendo numa época de um esfriamento espiritual muito grande. Pessoas estão abandonando a igreja. Às vezes a própria igreja, nós temos relatos de igrejas sérias, igrejas que foram relevantes no passado, e elas abandonaram a fé. Sucumbiram ao mundo. Nós estamos vivendo essa época. É muito mais fácil você hoje encontrar pessoas que abandonaram a fé do que pessoas que estão agregando a fé. Parece que nós estamos cada vez mais só. E aí, a igreja do Senhor Jesus parece que ela está doente. E essa mensagem, hoje eu quero falar com vocês algumas coisas que Romanos nos advertiu, que nós precisamos tomar cuidado para nós não amoldarmos ao esquema desse mundo. Não criar forma ao esquema desse mundo. E a igreja ela tem criado forma ao esquema desse mundo e nós vamos ver. Antes da gente entrar nisso, eu quero fazer uma pergunta para você. Você pode responder no seu coração aí, tá bom? Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Eu conheço. Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Mas você conhece a Deus? O pastor hoje falou uma coisa muito interessante na escola bíblica que vai encaixar bem com aquilo que eu quero falar essa noite. O que eu quero falar aqui essa noite vai te ajudar a você se cuidar, né? Porque quando você ouve a palavra de Deus, a primeira pessoa que a palavra de Deus confronta é a pessoa que vai pregar. A primeira pessoa que ela confronta. E depois quem está ouvindo primeiro. Mas também ela vai te ajudar você se fortalecer e ajudar aquelas pessoas que estão enganadas. Então esse é um dos propósitos. Mas realmente você conhece a Deus? E aí o pastor falou de manhã que para você falar que você é amiga de uma pessoa, né, que você é parceira de uma pessoa, você tem que gostar das mesmas coisas
que a pessoa gosta e odiar as mesmas coisas que a pessoa odeia. Porque senão não tem como você andar com essa pessoa, porque as suas convicções vão ser diferentes. Né? Como você vai, por exemplo, você vai conviver você vai ter as mesmas convicções. Aí você vai conseguir caminhar junto. Mas se você não tem como você ter afinidade. Por exemplo, eu gosto muito de jogar bola. O Pedro gosta de pescar nas nossas folgas. E eu não abro mão de jogar bola, e ele não abre mão de pescar. Nós não vamos ter afinidade nessa área, porque ele gosta de jogar bola, ele gosta de pescar, eu gosto de jogar bola. Não tem como você ter afinidades com pessoas, se você tem um pensamento diferente. E aí eu quero pensar em relação a Deus. Você conhece a Deus? Você tem afinidade com Deus? Você gosta das mesmas coisas que Deus? Você ama as mesmas coisas que Deus ama? E você odeia as mesmas coisas que Deus odeia? É aí que eu quero entrar essa noite, tá bom? Porque todos nós falamos, o mundo aí fora fala que conhece a Deus, que ama a Deus. Mas será que realmente, olhando para a palavra de Deus, o mundo conhece a Deus? Você pergunta para as pessoas, o que é pecado? A maioria das pessoas vão responder, pecado é matar, roubar, né? Estupro. Isso é pecado. Então eles pegam aquelas coisas mais terríveis e denominam como pecado. O mundo faz isso, muitas pessoas acham que é isso. Mas será que pecado é só isso? E a igreja ela tem se amoldado ao esquema desse mundo, porque muitas vezes nós, como filhos de Deus, nós encaramos o pecado dessa forma. O que é pecado? Na nossa cabeça, nós já estamos formatados na nossa cabeça. Pecado é algo que a sociedade condena. Só que o pecado não está relacionado à sociedade, está relacionado a Deus. Pecado é aquilo que Deus condena. E aí nós começamos a fazer mais igual o mundo faz. Então, o pecado é aquilo que é terrível, que todo mundo condena, que as pessoas ficam horrorizadas. Aí é pecado. Mas e aquelas pequenas coisas? E aí eu quero falar exatamente nessas pequenas coisas que talvez eu e você tenha caído, levado como se não fosse pecado. Mas se a gente conhece a Deus, nós vamos ver o quanto é danoso e quanto é pecado. Tá bom? Então, quando nós pensamos em pecado, aí, a maioria das vezes nós associamos as coisas terríveis, como assassinato, adultério. Só que também as coisas mais comuns, as coisas que mais simples, também são pecado e também não agrada a Deus. Só porque acontece muito, não significa que não tem problema. Só porque a maioria das pessoas fazem, não significa que isso não tem problema. Uma coisa que tem entrado no meio, aí eu trazer um pouquinho para o meio nosso, mentira. Nós vamos falar sobre a mentira, né? A maioria das pessoas mentem. Nós somos incentivados a mentir. Fake news, programas de fofoca. Então, o mundo bombardeia isso. E o mundo está acostumado com isso. E no meio do evangélico já surgiu a tal da mentirinha branca. Mentirinha branca. Uma mentirinha branca, isso não faz mal. Uma mentirinha não faz mal. Uma mentirinha não mata ninguém. Será? Será que não? Então, porque as coisas são simples, nem sempre isso é do agrado de Deus. Porque todo mundo faz, não significa que Deus aprova.
porque a voz do povo não é a voz de Deus. Todo pecado ele é ruim e nós devemos nos arrepender quando reconhecemos isso em nossa vida. Pecado é tudo aquilo que Deus não aprova, tudo aquilo que desagrada a Deus. Isso é pecado. Por isso que eu comecei a perguntar: você conhece a Deus? Você sabe o que Deus aprova e o que Deus não aprova? Você ama as mesmas coisas que Deus ama e você odeia as mesmas coisas que Deus odeia? A palavra de Deus condena, você também condena? A palavra de Deus, ela nos orienta sobre atitudes que desagradam ao Senhor. Por exemplo, a mentira, ela obscurece a verdade que nos liberta. Então a mentira, ela obscurece a verdade, e é a verdade que nos liberta. Deus não quer que seu povo minta, por mais que seja uma mentirinha branca. Daqui a pouco nós vamos ver. A indiferença, ela enfraquece o amor ao próximo. Nós vamos ver também sobre o pecado da indiferença, que às vezes nós praticamos e nem estamos percebendo. Num mundo tão indiferente, o egoísmo, nós vamos falar um pouco sobre o egoísmo, que distancia-nos da generosidade de Deus. Gente, nós vivemos num mundo totalmente egoísta. Só pensa em si, não pensa no próximo. E quando pensa no próximo, é porque a pessoa quer ter um bem, quer ter um retorno. A rebeldia rompe a harmonia com a vontade de Deus. Nós vamos ver a rebeldia, mas nós não vamos ver aquela rebeldia que todo mundo percebe, aquelas pequenas rebeldias que às vezes a gente comete no dia a dia e acha que está normal. Só que Deus odeia. E, por último, a idolatria. Essa talvez seja a mais difícil da gente perceber. Mas a idolatria, ela desvia a nossa... ela nos desvia do nosso único Salvador. Então vamos começar com a mentira. Abre lá em Provérbios capítulo 12, versículo 22. Como nós não vamos pegar um livro, né? Então nós vamos pular e de texto em texto. Isso vai te ajudar, tá bom? A você confrontar, pregar o evangelho para aquelas pessoas que usam essa desculpa, né? Aí eu não peco, porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço coisas terríveis, então eu não preciso de Deus. Eu não preciso me arrepender de nada. Então nós vamos começar com a mentira. Todos acharam aí Provérbios 12, está aqui, 12, 22, o Senhor, o que fala? O Senhor, Ele odeia lábios mentirosos, mas se agrada dos que praticam a verdade. Deus, Ele odeia lábios mentirosos. A palavra de Deus aqui traz exatamente, Ele odeia a mentira. E como eu comecei falando no começo, nós convivemos com muita mentira. E aí, às vezes a gente cai no erro, que uma mentirinha não tem problema, só que Deus, Ele odeia. Ele odeia a mentira. E a mentira, ela parece uma coisa tão pequena, mas ela é muito destrutiva. A mentira destrói a confiança e promove a injustiça. Por mais simples que seja uma mentira, ela consegue destruir a confiança. E ela não promove a justiça, ela promove a injustiça. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade. Mentir
vem muito naturalmente, mas isso não agrada a Deus. Nós precisamos combater isso no nosso meio, a mentira. E às vezes a gente mente descaradamente. Não sei se mente pro chefe, né? Não vim porque eu estava doente. Não fiz isso, não fiz tal coisa porque eu não pude. Os filhos mentem para os pais. E aí precisa ser tratado, porque a Bíblia fala que Deus, ele odeia a mentira. E nós somos todos os dias bombardeados com mentiras. Nós somos incentivados a mentir. Uma vez lá no meu trabalho, uma pessoa ligou depois das 5 e estava o meu chefe do lado, meu patrão do lado, e ele não queria atender porque não queria mexer mais com o cliente. Ele falou assim: vai lá e fala que eu não estou aqui. Parecia uma mentirinha boba. Só que se eu fosse lá, se eu obedecesse a ele, eu tinha ido lá e eu tinha mentido. E a Bíblia fala que isso Deus, ele odeia esse tipo de coisa, mas é uma mentirinha pequena. Não classifica que a mentira que você deve contar para Deus odiar. Fala que Deus não gosta da mentira, porque a mentira, ela é contrária à verdade. Jesus é a verdade. Você já mentiu para o testemunho de Jeová? Vai lá, meu filho, fala que eu não estou. Deus odeia isso. Então, esses tipo de coisa que vai entrando na vida de um cristão, a gente pensa que não vai acontecer nada. Só que nós vamos nos enfraquecendo, nós vamos corrompendo a verdade e nós vamos desagradando a Deus, porque nós estamos fazendo coisas que Deus odeia. Então a mentira é terrível, porque ela destrói confiança, ela destrói o meu relacionamento com Deus. E aqui eu estou pegando coisas muito simples, eu não estou falando daquelas mentiras cabeludas, não, eu estou falando daquelas mentiras simples, que não pode estar no meio do povo de Deus, porque a Bíblia fala que nós fomos separados para ser santos, um povo exclusivo de Deus. E nós somos desafiados todos os dias a mentir, seja os pais para os filhos para o pai, para o patrão, né, para o amigo, na igreja. Somos todos os dias incentivados a mentir. Só que, e a gente acha que isso é normal, porque é uma mentirinha que não causa mal, aparentemente não faz mal para ninguém. Não é aquelas mentiras que nós ouvimos na política, que faz mal para todo mundo. São mentirinhas pequenininhas. E a gente não leva isso a sério. Deus odeia lábios mentirosos, mas se agrada daqueles que praticam a verdade. Meu patrão não gostou de ouvir eu falar: não, eu não vou fazer isso porque você está aqui, eu não vou mentir. Ele achou que eu fui muito radical, eu desagradei a ele. Mas a minha preocupação não era com ele, a minha preocupação era com Deus. E poderia ter mentido para ele, por ele, né? Para ele mesmo. Ninguém ia ficar sabendo. O problema é que Deus sabe, né? Então cuidado com as pequenas mentiras, porque ela destrói. E Deus odeia isso. E se você fala que ama a Deus, você conhece a Deus, nós precisamos entender que Deus odeia essas coisas. Deus odeia a mentira. O egoísmo, vamos caminhando, o egoísmo, ele nos distancia da generosidade de Deus, né? E aí nós precisamos, nesse mundo tão egoísta, nós precisamos... Mas antes de falar do egoísmo, deixa eu só trazer uns fatos que aconteceu, né? Até mesmo dentro dessa mentira que Deus condena. Vocês lembram de Ananias e Safira?
a mentira que eles contaram? Eles venderam metade do... venderam a propriedade, né? Porque eles viram os irmãos vendendo a propriedade, doando tudo, e eles ali junta mentira com inveja, não sei o quê, e eles falaram, não, eu vou fazer a mesma coisa. Foram lá, venderam a propriedade, ficaram com a metade e doaram a outra metade. Parece que foi uma boa coisa, mas o problema é que eles falaram que tinha doado tudo. Não pareceu ser um negocinho bobo? Mas sabe o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus puniu eles com a morte. Pequena mentira. Entre aspas, né? Porque para Deus não existe mentirinha e mentirona. Tudo é mentira, né? Então nós precisamos tomar cuidado. Mostrar que a seriedade de ser honesto diante de Deus e a comunidade cristã. Deus, nós precisamos ser sinceros diante de Deus e diante da comunidade, principalmente a comunidade cristã. Nós não conseguimos mentir para Deus, mas às vezes nós achamos que nós conseguimos. A nossa maior preocupação não é ter preocupação com outra pessoa, sim, porque nós temos que promover a justiça, mas a nossa maior preocupação é com Deus. Então, se vocês veem até, trate das mentiras. Porque às vezes nós vemos, né, as crianças contando mentirinha, e aí já começa, é coisinha de criança, e aí cresce. Não, precisamos tratar, porque Deus odeia. E não é radicalismo. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. É porque Deus, Ele nos ama. E aí, antes de falar do egoísmo, que vai ser igual a esse próximo nós vamos falar um pouco sobre a indiferença também. A indiferença, em meio à correria da vida, é muito fácil cair na indiferença. Nós não podemos resolver os problemas de todo mundo, mas nós podemos, pelo menos, ser bênção na vida daqueles que estão ao nosso próximo. Uma das coisas que tem atingido a igreja, nós, é a indiferença. É a indiferença. Como assim a indiferença? Abre lá em João 3,17. 1 João 3,17. Indiferença. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhes o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Como que o amor de Deus pode permanecer na vida de uma pessoa que vê o próximo com necessidade e não ajuda? E a indiferença aqui, às vezes, não é só em questão de bens materiais. Sabe como que a igreja, graças a Deus, ela tem empenhado na ação social e ela empenha um papel muito, muito bom. Né? Agora mesmo nós estamos arrecadando recursos para mandar lá para o Rio Grande do Sul. E os irmãos lá e outras pessoas, né, têm ajudado, têm empenhado para estar abençoando aquelas vidas. Então parece que o povo, eles gostam de doação. Eles não são fechados para isso. Mas só que também não é só na indiferença material, nós podemos ser indiferentes com a outra pessoa também. Na igreja, no emocional, na ajuda, no amor ao próximo.
Porque a Bíblia fala que nós temos que amar uns aos outros, e às vezes nós somos indiferentes com o próximo. Sabe como que isso acontece muito na igreja? Por exemplo, quantas pessoas que hoje não estão aqui? Bastante gente. E aí amanhã a gente começa nossa semana, a gente não se preocupa por que essa pessoa não está aqui. Nós estamos vivendo num mundo que cada um com seus problemas, cada um com as suas dificuldades. E isso tem afetado nós, porque nós não nos preocupamos de ajudar um ao outro. Pensa, a maioria das nossas orações, dos nossos pedidos de oração, é sempre pedindo para que Deus nos ajude em alguma coisa. Mas nós não nos sensibilizamos com o próximo. E aí nós nos mostramos indiferentes nessa questão de ajudar emocionalmente a outra pessoa. Porque aqui não está falando só de questão material. Só de questão de material. Está falando de tudo. E às vezes nós somos indiferentes. Sabe como que você mede a indiferença da igreja? A indiferença no cultos de oração. Em cultos de oração. A maioria das pessoas, hoje a igreja enfrenta uma grande dificuldade em culto de oração. Por quê? Porque no culto de oração você se vem para orar pela vida das outras pessoas. E a igreja está sendo indiferente em relação a isso. E é muito fácil a gente cair na indiferença. Enquanto cristão, nós temos que ter compaixão dos outros. A indiferença é um sinal de falta de amor a Deus, do amor de Deus no nosso coração. Se você não tira um tempo para orar por aquelas pessoas que precisam, isso está mostrando no meu coração essa falta de amor, indiferença. Para mim não tem muito problema. Outra coisa que acontece muito na igreja, que o pastor tem nos desafiado, a indiferença no trabalho. Deus nos chamou para fazer a obra dele. E nós estamos vivendo um mundo que bate muito bem egoísmo, que eu me preocupo mais com as minhas coisas do que a obra de Deus. E eu sou indiferente com aqueles que estão engajados na obra de Deus. Isso também é indiferença. Pessoas estão trabalhando, pessoas estão lutando, pessoas estão engajadas na obra de Deus. E eu sou indiferente com isso. Não é problema meu. Não, a obra é para todos. Jesus nos chamou para que todos regaçassem a manga e trabalhassem. É muito mais fácil eu doar uma cesta básica do que eu me envolver. Eu preciso me envolver. E quando eu não me envolvo, pode ser esse sinal da falta do amor de Deus no meu coração. Nós temos que parar para pensar. Nós não podemos deixar que o mundo nos contamine com essa questão da indiferença. O seu problema é o meu problema. O meu problema é o seu problema. A sua luta é a minha luta. A minha luta é a sua luta. Porque nós estamos engajados no trabalho do reino. Então eu não posso ver pessoas se comprometendo, regaçando a manga, fazendo as coisas para o reino de Deus e eu ficar indiferente. Eu preciso me envolver, nem que seja em oração, em apoio, de estar junto, porque senão eu vou me tornar
apenas um crente participante do culto. Sento, ouço a mensagem, vou embora, sigo a minha vida e a igreja segue a vida dela. Isso é indiferença com a igreja, é indiferença com o reino de Deus, é falta de amor. Também isso é indiferença. A palavra, aí tem lá a parábola do bom samaritano, né? Lá em Lucas. Os sacerdotes, o povo de Deus, passaram indiferente diante daquele homem ferido na beira da estrada. O samaritano, ao contrário, mostra a compaixão, que ele mostra que a compaixão é o caminho do amor ao próximo. O povo de Deus, que era para estar envolvido naquela situação daquele homem, foi o que viraram as costas. Indiferença. Que é muito parecido com o terceiro, que é o egoísmo. Muitas vezes o egoísmo vem do mesmo lugar, que é da indiferença. A luta pela sobrevivência é difícil, mas nós não podemos pensar só em nós próprios. Se Jesus tivesse sido egoísta, todos nós estaríamos condenados. Gente, é fato, a luta pela sobrevivência é difícil. Nós precisamos ganhar o nosso pão, está cada vez mais difícil. Nós temos muitas lutas, nós temos muitas dificuldades que nós precisamos enfrentar. Mas isso eu não posso focar a minha vida só em mim mesmo, porque isso é egoísmo. E Deus odeia o egoísmo. Eu preciso também, enquanto cristão, eu preciso também focar no reino de Deus. O egoísmo, ele é muito parecido com essa indiferença. Por quê? Porque eu vivo tanto correndo atrás dos meus projetos, da minha vida, da minha fama, e eu esqueço que tem outras pessoas, que tem uma igreja, que tem um reino de Deus que eu preciso participar. Eu esqueço disso, porque eu estou focado na minha vida. E Deus odeia o egoísmo. O egoísmo, ele destrói relacionamento, porque as pessoas, ela fica tão focada só em si, que ela esquece das outras pessoas. O egoísmo, ele destrói relacionamento, ele provoca muitas lutas. E quando nós procuramos o bem um dos outros, encontramos paz e felicidade. Mas quando eu procuro só o meu bem, vou ter muitas complicações. Cuidado com o egoísmo. Quem lida com pessoas egoístas sabe o quanto é ruim, porque ela só pensa nela. Ela só pensa nas suas coisas. Ela só pensa na felicidade dela. Ela só pensa no bem-estar dela, não pensa no bem-estar de outras pessoas. E essas pessoas é difícil de lidar, porque quando você confronta elas, ela é tão egoísta e ela quer tão seu bem-estar que ela não aceita ser confrontada. Mas só que o problema é que Deus odeia o egoísta. Agora, quando nós procuramos assim o bem-estar um dos outros, nós encontramos a verdadeira felicidade. Tiago 3,16, coloca para a gente aí. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, há confusão e todo tipo de prática nociva, né? Que faz mal. Ambicioso, é muito relacionado ao egoísta, que só pensa nele, só busca os seus projetos, é sua vida. E isso
é ruim para a igreja, é ruim para todo mundo. Lembra de Judas ao trair Jesus por 30 moedas de prata, que está lá em Mateus? Ele exemplifica a atitude egoísta que busca ganho pessoal às custas de valores de relacionamentos. O egoísta, ele quer o seu ganho pessoal, mas ele não está nem aí com os relacionamentos, com os valores de um bom relacionamento, porque ele só pensa nele. Aí ele passa por cima de tudo. A sua traição teve consequências trágicas, né? Resultando no perigo do egoísmo desenfreado. Cuidado com o egoísmo. A Bíblia disse que nós somos o povo de Deus. A Bíblia diz que nós somos o povo separado para a glória de Deus. Nós somos o povo que precisamos estar unidos. No nosso meio não pode ter egoísmo. Eu pensar em mim, você pensar em você. Não, nós temos que ser o povo que luta pela mesma causa, a causa de Cristo. O que está em jogo aqui não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus para a minha vida. Se você conhece a Deus, você ama a Deus, você vai colocar a vontade dele em primeiro lugar da sua vida. E isso vai, a maioria das vezes, para mim colocar a vontade de Deus na minha vida, eu tive que passar por cima das minhas vontades. Porque a vontade de Deus, ela é superior à minha vontade. E a maioria das vezes ela é contra os meus valores, ela é contra os meus planos, ela é contra aquilo que eu planejei para a minha vida. A maioria das vezes. Não que Deus não possa abençoar algum projeto nosso, mas se for um projeto egoísta, Ele não vai abençoar. Então Deus quer do seu povo mutualidade, uns para com os outros, e todos juntos lutando pela mesma causa, a causa de Cristo. Qualquer outra causa que eu lutar e que eu me envolver, que eu investir toda a minha vida, vai ser a minha causa e vai ser egoísmo. E isso traz morte, porque eu vou ter que, para mim, lutar, buscar só as minhas coisas sem a causa de Deus. Aí eu vou ter que afastar da igreja, eu vou ter que passar por cima de relacionamentos, porque é assim que acontece com a pessoa egoísta. Você sabe, você conhece, né? Pessoas que são egoístas. A rebeldia, né? O rei Saul, ele desobedeceu a oferecer sacrifícios, né? Algo reservado ao sacerdote. Agora nós vamos falar um pouco sobre rebeldia, que aí é meio difícil às vezes a gente identificar, mas aqui Saul, ele ofereceu algo para Deus. Parece legal, só que não era obrigação dele. Deus não permitia isso para ele. Era a obrigação do sacerdote. E essa sua rebeldia, ela resultou na rejeição da sua dinastia. A rebeldia de Saul, ela ilustra as consequências de agir contra a vontade de Deus. Parece que foi legal o que Saul fez. Samuel demorou a chegar, porque a responsabilidade era dele, né? Demorou a chegar para oferecer o sacrifício. Ele falou, não, deixa que eu faço. Foi lá e desobedeceu. Coisas... Parece que ele foi até santo, né? Olha que cara, né? De atitude. Só que não era a responsabilidade dele. Isso foi contra a vontade de Deus. Você conhece Deus? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida?
e naquilo que eu entendo que é a vontade de Deus, eu tenho obedecido? Se eu não tenho obedecido, eu estou em rebeldia. E é interessante que, coloca aí o texto, Carol, 1 Samuel 13, do 8 ao 14. Deus, ele detesta a feitiçaria, e a Bíblia diz que a rebeldia é igualmente. Pois onde há... é 1 Samuel, tá? Oi? Já colocou, né? Saul tinha 30 anos de idade. Isso, vai lá no versículo 8. É isso. Então, ele se esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia determinado, né? Foi o que eu falei. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército deixou Saul e se dispersou. Pode passar. Então Saul disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Próximo. Mas mal havia acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou e Saul foi até ele e o cumprimentou. Então Samuel perguntou: o que fizestes? Saul respondeu: vi que o exército estava me abandonando e se dispersando, e que tu não chegava no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Então eu disse: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim me senti pressionado a oferecer o holocausto. Aí ele ofereceu, Samuel chegou, e aí ele foi rasgado a dinastia dele. Por quê? Porque desobedeceu. Lembra de Acã? Quando eles iam entrar lá na cidade de Ai, o povo de Deus ia entrar na cidade de Jericó, uma cidade fortificada. Eles obedeceram a Deus, por mais simples que foi a ordem de Deus. Vai lá, aí teve todo aquele ritual que você já conhece, rodeia a cidade por tantos dias. Fizeram, deu tudo certo porque eles obedeceram. E aí a cidade de Ai, que era uma cidadinha pequenininha, uma cidadinha menor do que Itaúna, menorzinha do que Itaúna, eles entraram lá e eles perderam. Por quê? Porque Deus falou: vocês vão entrar lá na cidade de Jericó e vocês vão acabar com tudo, vai tacar fogo em tudo, não é para pegar despojo nenhum. E aí um abençoado foi lá e pegou uma capa de chuva e uma cunha e enterrou. Coisa simples, uma capa. Mas ele desobedeceu a Deus e trouxe consequências, porque muitas pessoas morreram. Deus, ele detesta a rebeldia, assim como ele detesta a feitiçaria. Nós achamos que sabemos o melhor e nos afastamos cada vez mais de Deus. Quando é que nós nos rebelamos contra Deus? Quando nós achamos que sabemos mais do que Ele. Procurar fazer a vontade de Deus é a melhor opção. Deus não é cruel. Ele não se agrada dessas atitudes. Por quê? Porque Deus, ele é santo. E segundo, porque essas coisas nos fazem mal. Ele não pode compartilhar, ele não pode compactuar com o rebelde, porque ele é santo. E aí nós vemos que sempre a rebeldia trouxe males. O diabo era anjo de luz e se rebelou contra Deus. Então, cuidado com a rebeldia. Cuidado de achar que os meus planos são os melhores do que os planos de Deus. Cuidado de achar que
do meu jeito é melhor, porque você pode cair na rebeldia. E traz consequências terríveis. Hoje as igrejas, elas têm se rebelado contra Deus, porque elas têm colocado dentro as igrejas têm aceitado no meio da sua comunidade coisas que Deus não aceita. Por exemplo, tem igrejas evangélicas que têm aceitado casamentos homossexuais dentro da igreja, em nome do amor. Só que isso é rebeldia. Tem igrejas que ela não lida com disciplina. Isso é rebeldia. Tem igreja que ensina que os pais não devem disciplinar os seus filhos. A Bíblia fala que deve e não faz, em nome do amor. Isso é rebeldia. Tem igrejas que estão ensinando que devolver o dízimo é pecado. Isso é rebeldia. Está vendo que às vezes nós nos rebelamos contra Deus em coisas que, em nome do amor, igual Saul? Não, eu estou fazendo uma coisa boa e não olha para a palavra de Deus, porque não conhece a palavra de Deus, não conhece Deus e acha que em nome de Deus está fazendo uma coisa boa e está caindo na rebeldia. Está caindo em rebeldia? Então nós precisamos tomar cuidado. Deus, Ele é santo. E aí, por último, nós vamos falar sobre, estamos já terminando, idolatria. Que aí vai mexer comigo, vai mexer com você, porque na nossa cabeça idolatria é o quê? Ajoelhar diante de santo, né? E rezar para santo, isso é idolatria. Só que a idolatria é adorar algo além de Deus. Então não resume só em adoração a imagens ou uma divindade. A idolatria é muito maior do que isso. O povo de Israel, ele foi liderado por Arão e caiu na idolatria. E muitos morreram, né, por causa da desobediência. Deus falou que não era para eles fazerem imagem de escultura, e eles foram lá e fizeram um bezerro de ouro. E a idolatria, como trouxe, né, para aquele povo consequências severas. E aí esse texto destaca a importância da fidelidade exclusiva a Deus. Duas coisas que Deus não abre mão. Tem muitas coisas, né? Mas eu quero destacar duas. Primeiro, a nossa adoração. Nós devemos adorar o único Deus verdadeiro. E o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não abre mão disso. Somente Ele. E outra coisa, a nossa sexualidade. Deus não abre mão disso também. Eu sou homem, você é mulher, Deus não abre mão disso. Vocês podem ver que em Romanos, quando o povo trocou Deus para adorar ídolos, Deus entregou as suas perversões sexuais. Parece que a homossexualidade foi um castigo de Deus para adoração a ídolos daquele povo. Então Deus, Ele não abre mão da nossa adoração a Ele, exclusiva a Ele, e também da nossa sexualidade. Ele não abre mão disso. Pode ver que toda igreja que começa a abrir mão da adoração exclusiva a Deus, ela abre portas para o caminho da homossexualidade dentro da sua igreja. Isso acontece. A igreja católica lida com isso. Algumas igrejas evangélicas lidam com isso. Por quê? Porque começa a abrir mão da exclusividade a Deus. Nos nossos tempos, a idolatria ela se manifesta em formas sutis, como obsessão por dinheiro. Pessoas trocam o seu tempo, o seu comprometimento com a igreja, com Deus, com seus irmãos, para ganhar mais dinheiro.
Mas eu venho na igreja. Mas aonde que você se empenha mais? O que tem mais tomado o seu tempo? O que você tem mais investido esforço, tempo, inteligência? Onde que você tem feito mais isso? É com a igreja? É com as coisas de Deus ou com o meu trabalho? Isso vai mostrar quem realmente é meu ídolo, quem é o meu Deus. Porque se o meu trabalho, se a minha busca por dinheiro, se a minha busca por fama toma espaço do meu tempo com Deus, do meu tempo com a igreja, tira a igreja do centro da minha vida, isso aí é idolatria. Só que é sutil. Sutil porque a gente se conforma em pequenas porções para Deus. Só que Deus, ele é exclusivo. Ele não abre mão da sua exclusividade. Pode ser família, pode ser uma faculdade, pode ser o lazer, que é uma das Deus da época. Pessoas abrem mão por causa do lazer. Abre mão do seu tempo com Deus, porque eu mereço, afinal de contas eu trabalhei o dia inteiro, eu trabalhei a semana inteira, eu preciso de um tempo de lazer. Não que isso Deus proíbe, tá? O problema é que quando nós começamos a colocar isso em primeiro lugar. Então nós precisamos fazer esse diagnóstico. O que tem ocupado mais a minha vida? É Deus? Ou é a busca pelo dinheiro, é a busca pela fama, é a busca pelo meu bem-estar? Eu tenho colocado isso na frente de Deus? Porque isso é idolatria. E lembra, Deus não abre mão da adoração exclusiva a Ele. Então, é muito sutil, porque nós estamos trocando a adoração a Deus por coisas que são legítimas. Trabalhar é legítimo, ganhar dinheiro é legítimo, família é legítimo você cuidar, descansar é bíblico. Mas temos que tomar muito cuidado. Nós estamos substituindo a Deus, que é eterno, pelo passageiro. Isso tem prejudicado a busca pela verdadeira plenitude em Cristo. Por que a igreja hoje ela está fraca, ela está doente? Quando eu falo a igreja no sentido geral, tá? Por que ela não está sendo tanto relevante? Por causa disso. Nós não temos buscado a nossa plenitude em Jesus Cristo. Nós temos buscado a nossa plenitude. Isso nós, igreja geral, tá? Nas coisas desse mundo. Adoração a não Deus. As coisas desse mundo. E aí, para a gente terminar, nós temos uma palavra de esperança. Abre lá em João. Deixa eu ver se é João ou 1 João, porque eu não marquei aqui. Deixa eu só conferir aqui, mas eu acho que é João mesmo. É João. Para a gente ter uma palavra de esperança para você e para mim. Capítulo 5, 19, 21. Deixa eu só confirmar aqui que não está batendo. Eu acho que é 1 João.
Deixa eu só confirmar, fique aí, tá? Quietinho. Vocês não precisam ficar andando muito, deixa eu só confirmar. Ah, sim, é 1 João, tá? Eu esqueci de pôr. Agora vamos um pouquinho à frente. Vamos fechar com esse texto. Que vem a questão da idolatria. Cuidado, tá? Cuidado com aquilo que você tem dedicado nas coisas desse mundo. Todo mundo é do maligno, começa falando, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. 19, agora o 20. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eternidade vale a pena investir. Nós já temos o melhor. Nós já temos o Filho de Deus. Nós já temos a plenitude habitando em nós. Não vale a pena abandonar isso para as coisas desse mundo. Não vale a pena abandonar o plano que Deus tem para a minha vida, para os planos que eu tenho para esse mundo. Não vale a pena. Olha, e continua. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aí ele traz uma advertência: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Cuidado desses ídolos. E aqui nós vimos 5 ídolos. Cuidado, porque esses ídolos, eles vão afastar você de Deus. Vão afastar você de Deus. Eles vão consumir a sua vida, porque esses ídolos também, ele requer todo o seu tempo, todo o seu esforço e toda a sua adoração. Cuidado. Mas ele fala que nós já temos Cristo. Se nós temos Cristo, nós já temos tudo. Nós já temos o verdadeiro e nós já temos aquilo que vale a pena. A nossa eternidade em Cristo. Não abra mão disso. O mundo está nos bombardeando para a gente abrir mão. Não abra mão. Deus, Ele quer de nós o melhor. Ele vai nos conduzir por um caminho seguro. E Ele é o que vem, que nos traz toda a paz que excede todo o entendimento. Qualquer outra coisa que você buscar ou você seguir, você não vai viver em paz. Deus dá a paz que excede todo o entendimento na vida de um crente. Então busque essa paz que excede todo o entendimento. Nós estamos vendo um mundo aí fora que é egoísta, que é indiferente, que é idólatra, mas um mundo que está morrendo. Pessoas que estão tirando a sua vida, pessoas que não têm esperança, às vezes pessoas que têm muito dinheiro, que têm fama. Nós lidamos com isso todos os dias. Nós estamos vendo notícias de pessoas que conquistaram dinheiro, que conquistaram fama, perderam família, tiraram a sua própria vida, estão tomando remédio porque não conseguem dormir, porque eles não têm a paz que excede todo o entendimento. Nós temos Cristo, que é suficiente para nos dar a verdadeira alegria, suprir todas as nossas necessidades. E o mundo quer tirar isso de nós. Então conheça seu Deus, odeie o que Ele odeia e ame o que Ele ama. Quando você conhece uma pessoa, você quer agradar a ela. Uma pessoa que só te faz o bem. Deus só nos faz o bem. Então agrade a Deus. Procure ter um relacionamento com Deus. Tá? Porque isso vai te ajudar e Deus vai estar com você. Ao contrário, Deus vai se voltar contra nós. Porque Ele odeia o pecado. E quem é que comete o pecado? Sou eu. É você.
Não tem como desassociar o pecado da pessoa. Ele não vai punir só o pecado, ele vai punir o pecador. Então, cuidado, tá? Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Não troque. Não troque o seu relacionamento com Deus por outros relacionamentos. Não faz bem. Conheça o seu Deus, tá? Conheça o seu Deus. Ame o seu Deus de todo o seu coração, assim como Cristo nos ensinou. Amarás o seu Deus de todo o coração e viva para Ele, tá? Lute contra o ímpio. Ele tem medo de morrer e ir para o inferno. Nós temos medo de pecar contra o nosso Deus. Pelo menos o crente de verdade, ele tem medo de pecar contra o seu Deus. Nós temos que desenvolver esse medo de pecar contra o nosso Deus. Cuidado com as coisas que todo mundo faz, que todo mundo aprova, que o mundo está fazendo, que as pessoas estão fazendo, que às vezes até igrejas evangélicas estão fazendo, mas Deus não está aprovando. E para você saber, você precisa conhecer Deus. Ame a Deus de todo o seu coração e guarde os seus mandamentos. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo e pedir, Deus, que o Senhor nos dê graça, nos ajude, Deus, a conhecer o Senhor cada dia mais e nos ajude, Deus, a amar aquilo que o Senhor ama e odiar aquilo que o Senhor odeia. Deus, nós precisamos ter um bom relacionamento com o Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós e o Senhor nos ama. Abençoe a sua igreja, nos ajude, Deus, na luta contra os nossos pecados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.